pessoal, está começando agora mais um programa Educação em Rede, o programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão para a TV Educação. Como você sabe, o nosso programa tem como objetivo reunir informação, cultura e educação nas suas mais diferentes expressões. E para começar o nosso programa de hoje, a gente vai exibir o quarto episódio da série Novos Caminhos, que faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pelos professores Jean Nunes e Yuri Costa, junto com alunos do curso de Direito da UEMA. Nesse episódio, a série analisa os possíveis caminhos para o desenvolvimento da cidadania, destacando a relevância do controle e da participação popular no planejamento e na fiscalização de políticas públicas. A necessidade humana é um combustível de transformação social. Quando ligadas à manutenção do corpo, necessidades como dormir e comer são satisfeitas por meio da interação com o meio em que vivemos e pelo trabalho que realizamos. Como os meios são poucos e as demandas muitas, nem sempre há uma distribuição justa e adequada dos bens que permitem a vida digna. A resposta do poder público às necessidades humanas ocorre por meio de políticas públicas. O que a luta traz para a gente? A luta trouxe independência, autonomia de ideias. A gente sente-se à vontade, a gente tem mais medo não. A gente fica de frente de promotor, de defensor, de advogado, de delegado que quer prender a gente só porque a gente quer melhorar o bairro, mas a gente com medo, porque a gente tem medo. Mas a gente também tem muita vontade de mudar. Os direitos surgem das relações sociais. Previstos em lei, eles tanto podem garantir proteção, a exemplo da proibição de uma prisão injusta, como também devem assegurar as condições para uma vida digna. É por meio de políticas públicas que temos acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à alimentação, à moradia, à comunicação, entre outros. Podendo resultar tanto de iniciativas do Estado quanto da sociedade. A compreensão de justiça ela vai ser cada vez mais plena na medida em que possa haver essa compreensão da conquista coletiva dos direitos, né? Quando a sociedade se mobilizar mais, quando os direitos possam ser fruto das mobilizações e não fruto de entregas ou de concessões. A sociedade brasileira ela é toda construída, estruturada nas bases do sistema colonial escravista, bases essas que são reatualizadas no sistema capitalista de produção. E a falta de políticas públicas é uma violência sobre essa violência. É uma violência em não tratar de corrigir essa violência da formação anterior da sociedade. É através do Estado que os direitos devem ser transferidos do papel para a vida, é através das instâncias oficiais, através da municipalidade, através dos governos estaduais, através do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, que essas questões, que os direitos, que isso que historicamente foi negado e a gente se acostumou a ter direito negado, parece que faz parte da paisagem. Então a gente precisa criar esse incômodo. Desse modo, para que a política pública seja efetivada, é fundamental que o poder público e a sociedade somem esforços desde o momento de sua elaboração até sua implementação. O primeiro passo é a definição clara pela comunidade dos objetivos que pretende alcançar com a política pública. Quais necessidades deverão ser satisfeitas? Qual a melhor forma de satisfazê-las? Precisa ter um espaço para a gente fazer as nossas tempestades de ideia, a gente decidir o que precisa melhorar. Nós estamos contentes com o que a gente está vivendo aqui hoje? As respostas a essas perguntas devem ser encontradas pelos próprios interessados, por meio de discussões democráticas em que a participação de todos seja assegurada. É fundamental a organização da comunidade em torno de seus objetivos comuns. Se a gente ficasse sem uma organização, sem preparar uma estratégia de trabalho, a gente não ia conseguir, ficar no bairro. Se a sociedade não estiver mobilizada, a perspectiva do direito ela vai ser negligenciada, ela vai ser negada.
não tem ninguém que saiba o que é que a sociedade precisa que não seja ela. Um trabalhador acovardado que não possa estabelecer os seus direitos, exigir o respeito aos seus direitos, isso para mim é um elemento primeiro, para ele primeiro se entender como um cidadão com direitos e depois ele até projetar isso, ele conseguir se posicionar em relação à escolha de seus governantes. Definidas as prioridades, o próximo e decisivo passo é transformar os objetivos sociais em lei. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo atuam nesta fase. As propostas serão convertidas em projetos de lei a serem discutidos nos parlamentos. A fiscalização da elaboração das leis pelo cidadão é muito importante. A comunidade pode e deve acompanhar a tramitação e discussão dos projetos legislativos de seu interesse. É só com controle social que a gente vai ter a mínima possibilidade de efetivar algum direito na vida das comunidades. E só com controle social e com mobilização que a gente vai ter a mínima perspectiva de construir a emancipação. Só quem participa da luta é que compreende, né, o que é o direito, e o que é a conquista do direito, e o que é a negação do direito. Os mecanismos de participação popular são vários e durante os anos a gente vem buscando, vem ampliando, um papel extremamente importante, são conselhos paritários e que a gente precisa de fato ocupar esses espaços. A experiência tem demonstrado que, quanto maior a participação da sociedade, maiores são os benefícios proporcionados por uma política pública, já que será possível identificar falhas e desvios. O cidadão é peça fundamental no combate à corrupção. Primeiro é o cidadão em que efetivamente sente, observa e sofre as consequências diretas da corrupção. Ele que observa diretamente a escola que não está sendo construída, a merenda escolar que não está indo, o médico que não está cumprindo a escala que lhe é atribuída, o medicamento que está faltando e foi adquirido, o recurso que foi passado, mas não foi transferido. O mesmo gestor pode ser mais corrupto ou menos corrupto a depender da sociedade que ele vai gerir. Se ele vai ter uma sociedade acomodada, ele tende a ser mais corrupto. Se ele vai ter mais controle, ele tende a ser mais honesto. Criada a lei, a política pública entrará em funcionamento. A esperança começa a se transformar em realidade. A participação social também aqui é decisiva para o alcance dos objetivos traçados. Mas não há só direitos em relação à política pública. Há também diversos deveres. A face oculta dos direitos fundamentais. A face oculta dos direitos fundamentais são os deveres fundamentais. E esses deveres fundamentais precisam de um ambiente político-educacional para que você perceba. Nós estamos precisando mesmo de uma mudança copérnica, nós estamos precisando de uma mudança de raiz. É que a forma mesmo do patrimonialismo, a forma dessa mistura do público-privado com a qual se forma a sociedade brasileira, a negação de direitos, ela terminou levando ao que se convencionou chamado jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, tanto ele é celebrado como uma possibilidade do brasileiro de enfrentar diversidades, se virando de muitas formas, mas ele também tem um conteúdo que é perverso, que é o conteúdo de, não tendo aquele direito, eu busco de qualquer forma, driblando de qualquer forma, conseguir o que eu quero. Já vi autores que dizem que essa pequena corrupção ela não leva a grandes corrupções, e já vi pessoas que dizem o contrário, essa questão do brasileiro de não pegar fila, de ser amigo do outro, né? Essa questão da nossa cordialidade, que Sérgio Buarque de Holanda fala, o brasileiro é um ser cordial, mas a cordialidade não somos bonzinhos, mas sim cordialidade de coração. Muitas vezes a corrupção nossa não é uma corrupção que se dá pela questão do dinheiro, mas é porque eu sou amigo do fulano, eu não pego fila no banco, não preciso, porque o gerente é meu amigo, ele é irmão da minha mãe, ele é não sei o quê. Então essas questões, eu acredito que, não que elas vão dar diretamente uma corrupção maior, mas eu acredito que essas pequenas falhas, elas dão uma maior
legitimidade para umas corrupções maiores. No próximo episódio de Novos Caminhos, veremos os desafios em matéria de acesso à justiça. Aí, muito interessante, né? Uma superprodução do Emanet. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nesses conceitos, né? Debatendo com especialistas sobre esse assunto em uma reportagem que a gente vai assistir agora. Seja muito bem-vindo à Educação em Rede, professora. Agradeço o convite, né, do programa, que é a Universidade Estadual do Maranhão, né, que é a minha casa também, pela oportunidade de poder dialogar sobre o tema das políticas públicas, né, que é um tema importantíssimo para a efetividade dos direitos humanos e da cidadania, né, das pessoas. Professora, agora para a gente fazer uma conexão aí com o episódio que a gente acabou de assistir, a gente sabe que essas políticas públicas são uma espécie de resposta do poder público para as demandas que a gente tem na sociedade. Ok? É muito importante a gente entender que essas políticas existem, mas também é importante a gente participar, a gente correr atrás e cobrar das autoridades essas políticas, não é isso? Exatamente, né? As políticas públicas, elas se configuram como respostas a um problema público, né? Então, a um problema, a uma situação que a sociedade reconhece como uma situação relevante que precisa ter uma intervenção no sentido de resolver aquele problema, né? E aí, a questão é como determinadas situações que acontecem, às vezes, são inúmeras as situações que acontecem na nossa vida, em sociedade, na cidade, no meio rural, e muitas das quais não tem nenhuma intervenção do Estado, do poder público, né? E aí é necessário, então, que a sociedade ela se mobilize, ela se organize para pautar na agenda pública, né? Para pautar junto aos governantes aquela questão e ela sim se torne realmente alvo de políticas públicas e aí se torne, de fato, um problema público, um problema que mereça a intervenção, que deva ser objeto de uma intervenção por parte do Estado através das políticas públicas, certo? Certo. Agora, nos últimos episódios a gente tem falado sobre esse assunto, né, e a gente sabe que a gente está falando de direitos básicos, saúde, educação, segurança. Nesse episódio específico a gente está falando da participação das pessoas, né, da cobrança, de como é importante a gente fiscalizar, né, as autoridades. Agora, professora, se a gente elege as pessoas, né, os políticos, para estarem nesses cargos, cuidando desse tipo de coisa, por que existe a necessidade do cidadão comum precisar se preocupar ainda em cobrar essas políticas? A questão das políticas públicas, a gente pode situar assim como se fosse um dos modelos, né, de análise das políticas públicas, é um modelo que faz referência a uma ideia de uma arena, né, onde você tem muitos atores e muitas questões, né, e aí são muitos sujeitos, muitas instituições, muitos agentes né, então, assim, cada um tentando pautar, né, as suas demandas, né, e aí, muitas das vezes, tem grupos historicamente mais favorecidos, né, e acabam, né, sendo, entre aspas, privilegiados, né, pelo Estado, e aí é necessário, então, que os menos favorecidos, as pessoas mais desfavorecidas, elas também se mobilizem, né. Tem um exemplo de um caso que ocorreu no Maranhão, né, que foi um caso que eu atuei como advogada também, fazendo parte do Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, uma instituição que agora, 9 de agosto, completou 30 anos, que foi o caso dos meninos emasculados. Esse é um caso, assim, bem emblemático, né? Eram o quê? Meninos que eram assassinados, né, na região da Grande São Luís, e, assim, as mortes iam acontecendo, e, às vezes, no momento em que ocorria, havia uma repercussão pública, mas depois passava. E aí, esse caso, ele só ganhou, digamos assim, um outro rumo quando essa instituição, ela começa a catalogar aquelas situações, aqueles crimes, aqueles homicídios, aí ela vai registrando e vai montando, monta um dossiê, né, sobre o caso dos meninos que estavam sendo mortos. E aí ela começa a dizer, esse caso não se trata simplesmente de um homicídio isolado de um menino.
esses casos, tudo indica que estão sendo praticados por uma mesma pessoa. Então, assim, demorou quase 10 anos para que o caso, de uma maneira efetiva, adentrasse na agenda pública. Inclusive, essa instituição fez, né, eu participei desse processo também, denúncias à Organização dos Estados Americanos. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de uma audiência na OEA sobre esse caso. E aí, essa mobilização dessa instituição, ela envolveu, sobretudo, os familiares das vítimas e inúmeros recursos para que aquela situação, né, que por exemplo, eu estou dando um exemplo desse caso, mas a gente pode citar inúmeras outras situações, né, a própria questão da violência contra a mulher também, né, que demorou muitos anos para que ela, de fato, a gente desconstruísse aquela naturalização de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e, enfim, foram necessários, né, que ocorressem até situações trágicas, como, né, as tentativas de homicídio envolvendo a própria Maria da Penha, para que, de fato, o tema adentrasse na agenda. Mas para que esse tema adentrasse na agenda, né, foram muitas mobilizações do movimento de mulheres, né, sobretudo, como um desses protagonistas, para que a gente pudesse fazer com que o Estado começasse a pensar ações estratégicas de enfrentamento à questão da violência contra a mulher. Né? Certo. Então, além dessa preocupação de saúde, segurança, educação, a gente também tem essas questões de minorias que a gente fala, né? Que entram, que têm demandas também, né? Agora, e aí isso acaba desembocando mais para frente na militância, nessa coisa que a gente acompanha muito fortemente hoje em dia, principalmente através das redes sociais. Agora, professora, como é que, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente agora pode visualizar melhor como a sociedade pode se organizar para fazer essa cobrança? A gente sabe que, por exemplo, em bairros, a gente tem aquelas associações comunitárias, né, onde você entra em contato com uma pessoa que é responsável, sei lá, para cobrar um asfalto melhor, mais segurança, uma escola na região. Queria que você falasse um pouquinho melhor para a gente outras formas, né, de como a sociedade pode se organizar em grupos para buscar essas melhorias. Então, assim, eu acho que a gente vive um cenário, assim, de mudança de paradigma em relação às formas de mobilização, né? Historicamente, quando a gente pensa, né, no processo histórico de mobilização e de reivindicação de políticas públicas, a gente tinha os movimentos sociais naquelas formas clássicas de organização, né, de associações comunitárias, de movimentos, né, de trabalhadores rurais, movimentos, enfim, e a questão também dos partidos, né, e, assim, formas de mobilizar que necessariamente implicavam, né, reunir pessoas e enfim, e as pessoas realmente se doarem para aquilo, né, para poder conseguir algo. E aí a gente viu que a sociedade, né, com a questão da globalização, enfim, uma série de mudanças que fez com que a gente tivesse, as pessoas de uma maneira geral, elas perdessem um pouco esse senso de mobilização, né, aquela coisa de ir para a rua, de fazer passeata, né, que são formas clássicas de reivindicação, e a gente foi ficando, né, a gente diz que os movimentos sociais, eles entraram numa onda de institucionalização, né, que seria essa onda de institucionalização? Seria a gente, né, usar os meios burocráticos, digamos assim, do próprio Estado. Então, fazer um ofício, fazer um abaixo-assinado, né, essa reivindicação protocolar, digamos assim, né? E aí, sem tanto essa coisa de ir para a rua. Aí a gente está num vai e vem, agora a gente está nessa mudança, e as redes sociais, elas ganharam um espaço muito grande, né, nesse processo de mobilização. Mas tem seus prós e seus contras, né? A gente está novamente voltando a essa ideia de ir para a rua novamente, né, aqui a bateria do meu celular. Né? Mas, enfim, além do que eu quero dizer, é que a gente tem essa forma que enquanto cidadã, buscar no meu bairro, na minha área de moradia, né, qual é a instituição que existe, né, que eu possa buscar, pensar ali
aquela coisa territorial, né? E aí eu me engajar naquela associação, e esta associação, por exemplo, ela por si só, ela vai desenvolver uma série de estratégias, como, por exemplo, estratégias de formação, fazer cursos, realizar cursos de formação. Essas formações, elas vão abordar a questão da luta pelos direitos, os direitos das pessoas. Por exemplo, eu posso falar, eu tenho tanto, faço parte do Centro de Defesa, como faço parte de uma outra instituição, que é o Mandingueiros do Amanhã. A gente pensa assim, estratégia de formação e realizar cursos sobre protagonismo juvenil para jovens, né? Fazer com que os jovens se interessem pela questão política, se interessem por pensar a melhoria da sua realidade. Então, tem essa questão das estratégias formativas que hoje, para que elas aconteçam, é fundamental que a gente faça uso das novas tecnologias, né? Que a gente desafie essa juventude a interagir, a participar, a partir também do que elas gostam, do que eles gostam de fazer, né? Que muitas das vezes é estar ali mexendo na rede social, no celular e tal. Então, tem essa parte, né, que a gente chama de organizar a base, que é de investir na base, né, formando pessoas para que elas entendam como é que eu vou intervir em relação a um assunto se eu não conheço, né? Então, assim, o diagnóstico da comunidade, identificar essa área onde a gente mora, qual é a base territorial, ela tem mais ou menos quantos habitantes. Aqui não já seria o caso de ter um posto de saúde? Então, assim, fazer um estudo da área, né, para ver a demanda. E aí, a partir dali, pensar estratégias. Tanto, como eu digo assim, do ponto de vista administrativo, protocolar, que é fazer um abaixo-assinado, fazer um ofício, né, reivindicando, pedindo uma audiência pública com o governante, né, ali, o responsável, se é em âmbito municipal, se é em âmbito estadual, como tem também essa lógica, né, da formação, que é da gente investir na qualificação das pessoas para que elas possam reivindicar, não só em nível coletivo, mas também individual. O cidadão que ele vai buscar um serviço público, e muitas das vezes aquele serviço lhe é negado e ele não sabe a quem recorrer, nem sabe como se reivindicar aquele direito naquele momento, né? Então, eu acho que são inúmeras, né? Essas estratégias, eu estou pontuando algumas delas, mas se você quiser que eu destaque mais algum outro aspecto, estamos aqui. Na verdade, eu acho que você até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre quais são os melhores caminhos, né, para fazer esse tipo de cobrança, porque a gente sabe que faz parte, né, da nossa missão enquanto sociedade, cobrar, independente se for dialogar, na verdade, com o direito municipal, com as autoridades estaduais, enfim, federais. E eu acho que você pontuou muito bem aí os caminhos que a gente tem para estabelecer esse diálogo. Tem mais algum que você queira frisar? É que muitas das vezes as pessoas, quando vê alguém, por exemplo, moradores de uma determinada área, que resolvem, alguém foi atropelado, né? Assim, a gente vê muito isso, situações às vezes na BR de atropelamento de crianças. Sim. E aí as pessoas vão, queimam pneu, interdita a avenida e tal, e todo mundo reclama, né? Que absurdo aquilo, interditaram a BR, ou então interditaram a avenida, isso gera um transtorno. Muitas das vezes as pessoas, quando chegam nesse nível de fazer um tipo de mobilização dessa, elas já buscaram os caminhos. Agora, professora, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho sobre as redes sociais, né, no meio de toda essa cobrança. A gente vai fazer só uma pausa rapidinho na nossa conversa. O Educação em Rede vai para o intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais discussão a respeito de políticas públicas. Não sai daí. Obrigada. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau.
Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Estamos de volta com a Educação em Rede. A gente está aqui num debate sobre políticas públicas. Hoje eu estou conversando com a professora Valdira Barros, que é professora da Universidade Estadual do Maranhão, isso do Departamento de Ciências Sociais, e ela também é doutora em políticas públicas. A professora estava falando no primeiro bloco sobre como é que a gente pode, enquanto sociedade, né, professora, se organizar para cobrar essas políticas públicas que são tão básicas, né? Eu estou falando de educação, de saúde, de segurança, enfim, de vários quesitos que são importantíssimos para a nossa qualidade de vida. E agora, estou com uma dúvida, professor, sobre rede social. Rede social hoje em dia já é considerada aí uma forma da gente tentar dialogar para cobrar essas medidas? Importantíssimo. As redes sociais hoje, elas têm, né, uma importância estratégica, né, na reivindicação de políticas públicas. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão das mobilizações, muitas, né, são agendadas e são articuladas pelas redes sociais, através, né, as chamadas petições online, né, também são mecanismos que foram desenvolvidos através dos abaixo-assinados, né, que a nossa forma clássica de abaixo-assinado agora ela tem, né, pela via digital, e através da rede social a gente vai, né, as pessoas vão passando para uma outra pessoa e ela vai clicando no link e vai, assim, assinando uma petição, muitas das vezes, sobre uma determinada demanda, né? Então, mas eu acho que ainda é um desafio, né? Eu acho que é uma estratégia importante, mas, assim, que ainda não foi devidamente apropriada pelos movimentos de uma maneira geral, né? Pelas organizações, da sociedade civil. Acho que a gente ainda precisa desenvolver mais, se apropriar mais do uso, né, das redes sociais, né? Para conseguir fazer uma organização de discurso, né? Às vezes a gente vê muita gente falando, muita desinformação, enfim, às vezes ter uma forma mais organizada de se comunicar talvez ajude, né, a fazer com que esse tipo de cobrança chegue da maneira adequada a quem precisa ser cobrado, né? Agora, professora, a gente está falando para alunos, né, de ensino médio, em sua maioria,
que estão na escola. Como é que a escola pode participar, então, dessa formação de consciência? Sim, eu acho que tem muitas coisas interessantes. Eu, por exemplo, eu falo da minha época, tá? Que eu acho que foi uma experiência importantíssima, que era a experiência do Grêmio Estudantil, né? Ou hoje, eles usam outras nomenclaturas, mas a questão do Grêmio era uma entidade, né, de estudantes que tinha ali um estatuto e eles faziam uma eleição e era a entidade representativa dos estudantes. Eu acho que todas as escolas deveriam ter o Grêmio, por exemplo, mas pode ser um grupo de alunos, né, que pode desenvolver um clube de leitura, enfim, mas eu me lembro que essa estratégia, por exemplo, das escolas incentivarem os alunos a criarem a sua própria representação, né, para que eles, por exemplo, essa relação escola, direção da escola e corpo da escola, o corpo discente da escola, né, eles possam dialogar melhor, muitas das vezes através de ter uma representação formal, né, então ter um processo eleitoral, né, em que tenham candidatos, tenham chapas, né, e que tenham uma estrutura, né, que cuide do lazer, da cultura, dentro da escola, da cidadania. A gente tem experiências, né, de recentes, né, também de escolas. Tem uma escola aqui em São Luís, que fica na área dali da cidade operária, que é a Escola Maria José Aragão, que é uma escola que tem uma experiência, por exemplo, de formar grupo de teatro. Então, assim, a gente realmente incentivar os estudantes a se organizarem, a participarem e entender aquela voz, como algo legítimo, porque também, muitas das vezes, os diretores de escola, eles muitas das vezes não gostam muito, né, de quando o estudante vem reivindicar algo. Então, assim, entender que aquilo é uma forma de incentivar realmente esse exercício da cidadania, e se a pessoa ela tem um processo de mobilização ali na escola, né, ela participa daquilo, quando a tendência é ela cada vez mais se desenvolver quando ela estiver em outros espaços, quando chegar na universidade e assim sucessivamente, né? E, professora, é muito curioso isso do diretor, do professor, enfim, que estranha um pouco o aluno reivindicar mais, né? Porque a gente está falando de uma geração, que é a geração Z, que ela é muito presente em debates de opinião, de posicionamento. Raíssa Leal, que ganhou medalha, né, de prata agora nas Olimpíadas, maranhense de Imperatriz, ela impressionou todo mundo com a forma que ela se posiciona, o discurso dela, né, ela cancelou a recepção dela lá na Imperatriz, seria uma recepção calorosa, porque, enfim, maranhense, medalhista, uma grande conquista, já falou de gênero nas redes sociais, né, então é uma geração que se posiciona e cobra posicionamento. Você acha que isso tem algum reflexo, ou vai ter algum reflexo a médio prazo, nesse diálogo por políticas públicas? Sim, é uma geração, sem dúvida, é uma geração que, primeiro, assim, eu acho que é importante frisar que essa questão da participação da juventude, né, dessa geração, ela guarda relação com o nível de acesso à educação, né? Então, assim, claro, que a gente observa que essa juventude, esses jovens, esses adolescentes, à medida que eles têm acesso efetivo a uma educação de qualidade e aos meios também digitais, né, porque a gente está falando de acesso a redes sociais, está falando de geração Z, mas a gente tem que também olhar para o nosso caso, por exemplo, para o Maranhão, que é um estado onde, assim, uma parcela significativa da população ainda não tem acesso à internet, né, ainda não tem acesso a redes sociais, né. Eu participo, através da instituição que eu participo, que é o Mandingueiros da Mulher, a gente faz um trabalho em comunidades quilombolas, e a gente vê que essa questão da rede social, essa questão do acesso à internet, do ensino, quer dizer, durante a pandemia eles ficaram totalmente prejudicados, assim, posso dizer que 95%, porque o ensino praticamente não existiu, né? Então, assim, obviamente, claro, essa geração que, quando ela tem acesso, que é o caso da Raíssa, né, que muito cedo foi reconhecida, foi descoberta, né, através da sua performance lá, vestida de fadinha, e aí, a partir daí, ela começou a ter patrocínios e começou a ter acesso a uma escola melhor, a experiências, né, que foram ampliando, e aí
sem dúvida nenhuma, a gente observa isso, que esses adolescentes, os adolescentes, quando eles têm esse incentivo, eles deslancham, né? E aí a gente tem isso, sem dúvida nenhuma, isso vai rebater, né, na questão da qualidade das políticas públicas, mas eu queria chamar a atenção ainda também para esse abismo que nós estamos vivendo educacional, que foi ainda agravado pela questão da pandemia, né? Então, assim, a gente tem uma juventude aí que também ainda está muito alijada dessas discussões, ainda está muito alijada desses processos, porque, de fato, nunca tiveram oportunidade, né, de estudar, e não vislumbram sequer, por exemplo, fazer uma universidade, fazer um curso superior. Isso passa muito longe, né? E é muito triste a gente ver isso, né, também. É algo realmente bastante complicado. E a mensagem que a gente pode deixar aqui para as pessoas é que realmente só uma sociedade organizada é capaz de ocupar, enfim, espaços públicos, exigir essas mudanças sociais, até para evitar, talvez, que o estrago social que essa pandemia tem causado se reflita com mais gravidade lá na frente, né, professora? Queria agradecer muito a sua disponibilidade, tá bom? Obrigado mesmo, a gentileza, uma simpatia, professora, você. A professora Valdira Barros, ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão e também é doutora em Políticas Públicas. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, né, dizer assim que a questão da sociedade civil e das políticas públicas, né, ela exige um processo de monitoramento permanente. Então, às vezes, a gente conquista algo, que bom, conquistamos, mas se nós não ficarmos vigilantes, aquilo pode se perder. Então, a questão da cidadania é assim, quando você desenvolve, adquire esse exercício, isso faz parte de você reivindicar e não se calar diante das injustiças, você aprende que você não pode cochilar. Nós não podemos cochilar nunca quando se trata de garantir direitos, quando se trata de buscar, de manter as nossas conquistas e buscar outras, né? Temos que estar todo o tempo ali alertas. Tá aí. Essa é a minha mensagem. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Aí, na próxima semana a gente vai exibir o 5º e último episódio da série Novos Caminhos. Nesse episódio, reflete sobre os desafios e como as ações individuais são analisadas através de suas repercussões na coletividade, indicando problemas e perspectivas de solução de grandes obstáculos que atingem a sociedade brasileira, como a corrupção e a desigualdade social, por exemplo. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Não sai daí. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente,
é a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores, 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas, 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. E a gente está de volta com a Educação em Rede. Agora a gente vai falar sobre excesso de trabalho, sobre a carga que está atingindo todo mundo. Professores que tiveram que se adaptar à nova realidade de trabalho, estudantes e pais de alunos que tiveram que conciliar a rotina de casa com os estudos, com outras atividades domésticas, enfim, foi um pouco estressante para todo mundo, né? Então esse é o tema da nossa conversa com a psicóloga Flávia Aidar dessa semana. Ela vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa em que a gente conversa sobre saúde mental no nosso dia a dia. Nos últimos 2 episódios a gente conversou sobre ansiedade, sobre como que ela está presente no nosso cotidiano, quando que ela pode ser identificada como boa, como ruim, no sentido de trazer sofrimento, e o que a gente pode fazer para lidar melhor com ela. O programa de hoje não vai ser sobre ansiedade, mas vai ser sobre um tópico que se aproxima disso. A gente vai falar um pouco sobre estresse, especificamente sobre estresse e saúde mental no contexto do trabalho, da vida profissional. A gente sabe que o trabalho, ele tem uma função super importante na nossa vida, desde há muitos anos, em que ele ocupou essa função privilegiada e até mesmo a gente escuta falar no senso comum que o trabalho dignifica o homem, nesse sentido de que ele traz sentido para a nossa vida. Hoje a gente vive uma cultura, nesses tempos contemporâneos, em que o trabalho está sendo hipervalorizado. Então acho que mais do que qualquer outra época, a gente escuta muito falar hoje sobre a importância de trabalhar bastante, até mesmo o termo workaholic, que é um termo estrangeiro que significa ser viciado em trabalho. Ao invés de isso ser visto de uma forma crítica, muitas vezes a nossa cultura, que é uma cultura do imediatismo, uma cultura capitalista, que ganha em cima desses lucros a partir dessa exploração da força de trabalho, ela vai justamente valorizar. Quanto mais você trabalha, mais isso vai gerar lucros e, portanto, continuar mantendo esse sistema funcionando. Então é preciso que a gente se atente de que forma que o trabalho tem ocupado essa função na nossa vida. Muitas vezes a gente tem dificuldade de delimitar o que é da nossa vida pessoal, o que é da nossa vida profissional. E a gente está escutando bastante falar sobre produtividade. Essa produtividade maçante que nos é impelida o tempo inteiro a estar produzindo. E aí eu trago essa reflexão em relação ao momento da pandemia que a gente está vivendo, em que houve essa mudança significativa da forma como se trabalha. Se antes o trabalho ele era delimitado, um trabalho presencial, em que a gente entrava às 8 da manhã, saía às 6 horas da tarde, com horário de almoço, tudo muito bem delimitado, hoje, nessa modalidade de home office, que é o trabalho feito em casa, parece que esses limites eles estão se perdendo um pouco. Então, às vezes, a gente não consegue ver a hora de entrada, a hora de saída, a hora para parar para almoçar. As horas extras acabam sendo integradas aí dentro desse horário comercial e a gente não consegue estabelecer os limites entre a vida pessoal, a vida social e essa vida do trabalho. É importante, então, que a gente consiga estabelecer esses limites independente de onde que a gente vai trabalhar, independente do setting que o trabalho vai ocorrer. Porque se nós não colocamos limite a partir dos nossos direitos trabalhistas, da nossa jornada de trabalho, fica muito difícil também para que o outro reconheça a importância desses limites para nós.
Então, existe um teórico chamado Christophe Dejoux, ele era um psiquiatra e um psicanalista francês que se debruçou bastante sobre as psicopatologias do trabalho, ou seja, esses quadros psicopatológicos que são voltados para a saúde mental e para o adoecimento desencadeado nesse contexto do trabalho. Então ele falava isso numa ciência que ele foi um dos precursores, que é a psicodinâmica do trabalho, em que ele via o trabalho enquanto uma atividade que, ao mesmo tempo que trazia prazer e satisfação, sentido para a vida do trabalhador, também trazia sofrimento, também trazia adoecimento psíquico. Então tinha esses dois lados da mesma moeda. E ele foi se debruçando de que forma com que os trabalhadores conseguiam lidar com essas exigências do contexto de trabalho e de que forma que eles conseguiam também se defender, né, ter estratégias de defesa para suportar esse mal-estar. Então, quando a gente vai pensar nesse contexto da saúde mental, no contexto do trabalho, existe uma síndrome que tem sido falado muito ultimamente, que é a síndrome de burnout. Esse termo, que também é estrangeiro, ele vai remeter acerca da queima, tipo uma queima de combustível. Em português, ele é traduzido para síndrome do esgotamento profissional. Vou explicar para vocês a partir de uma analogia que vai ficar mais compreensível. Imaginem uma vela. Ao mesmo tempo em que a gente vê essa vela iluminando o ambiente, brilhando, que ela está ali acesa e está queimando, ela também está se consumindo. Ela se consome as próprias energias até o momento em que ela se derrete inteira e apaga. Não é assim? É mais ou menos isso que acontece quando a gente está nesse quadro de síndrome de esgotamento profissional. A gente está o tempo inteiro ali, muito envolvido, investindo bastante com esse trabalho, mas chega um momento em que a gente consome as nossas próprias energias, a um ponto que a gente não consegue mais executar as tarefas da forma como a gente fazia antes. E alguns dos sintomas característicos dessa síndrome são o desgaste emocional, a exaustão, a fadiga, a irritabilidade, o distanciamento afetivo, porque a gente começa a se distanciar, a perder o prazer e o interesse, não só pelo trabalho, mas pelas relações que estão envolvidas a ele, e tudo isso causa um sofrimento muito grande, ao ponto que a gente chega a nem mais se reconhecer naquilo que a gente está fazendo. Então o burnout, ele é uma série de frustrações, de desilusões, das condições precárias dessa questão do trabalho que acabam afetando a nossa saúde mental. É importante, então, que a gente consiga perceber o quanto que isso está nos afetando. Esse quadro ele é muito comum em profissões que lidam diretamente com pessoas. Então, por exemplo, profissionais de saúde, professores, porque as relações humanas elas exigem ainda mais da gente essa habilidade de administrar essas dificuldades. Hoje eu deixo para vocês uma reflexão acerca da importância do descanso nesse meio laboral, que apesar de a gente estar numa cultura que diz que a gente não precisa descansar, que pelo contrário, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão se divertindo, a gente vê que não é muito bem por aí. Pelo contrário, se a gente não tira esse momento para o descanso, para o investimento na vida pessoal, para essa reflexão das coisas que a gente está fazendo, o nosso corpo está muito mais suscetível a adoecer, tanto física quanto psiquicamente. Então, imaginem uma árvore em um período de inverno. Vocês já pararam para perceber o que acontece com essa árvore? Ela perde as folhas, ela fica só os galhos secos. E a gente não entende por que isso acontece. Mas, na verdade, para suportar aquele período de frio, que é difícil, as árvores precisam perder essas folhas para poder reter energia. É um mecanismo de autoproteção, de autocuidado, para que quando chega a primavera elas consigam ter energia para florescer novamente e ficarem saudáveis. É assim que a gente precisa se enxergar. Enquanto tudo bem descansar, tudo bem se desfazer de algumas responsabilidades que não são apenas nossas, mas que podem ser delegadas para outras pessoas, tudo bem abrir mão de algumas funções que outras pessoas também podem dar conta, porque se a gente for tentar tomar o controle de tudo, essa exaustão e esse cansaço, esse estresse exacerbado, ele vai chegar e a gente vai pagar essa conta de alguma forma.
Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Será que a gente está vendo sentido nas coisas que a gente está realizando? Será que a gente está conseguindo administrar bem esses limites, impor esses limites entre a vida pessoal e a vida profissional? Será que a gente está vendo sentido na nossa vida, na forma como a gente tem realizado essas atividades? Ou será que a gente está só seguindo aí por um piloto automático? Então eu deixo essa reflexão para vocês. Eu estou aberta aí para a gente conversar mais sobre isso. E até um próximo programa. E ter cuidado com a saúde mental é sempre muito importante, né? É sempre bom a gente separar um tempinho para descansar, né? E pedir ajuda sempre que a gente sentir que é necessário. Agora a gente vai fazer mais uma pausa para tomar uma aguinha. A gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Não sai daqui. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Voltamos com mais uma Educação em Rede. A dica de livro dessa semana está muito especial. O autor Pedro Bandeira, um dos mais renomados escritores brasileiros para público infanto-juvenil, compartilhou com a gente alguns dos livros que são importantes para a sua vida. A dica dele não foi só um livro não. Vamos assistir. Queridos telespectadores da TV Educação de São Luís do Maranhão, aqui é o Pedro Bandeira. Eu queria falar para você daquilo que tudo marcou a minha vida, os livros. Muitos livros, tantos, que se eu fosse enumerá-los aqui, não haveria tempo. Eu escolhi apenas alguns que realmente me marcaram. Quero começar pelo melhor livro juvenil que jamais foi escrito, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson.
Esse livro eu nem sei quantas vezes eu já li. Mas olha que beleza. Ele começa assim, olha. Tendo o fidalgo, o Sr. Trelawney, o Dr. Livesey e o resto dos cavalheiros me pedido para escrever todas as particularidades sobre a Ilha do Tesouro, desde o início até o fim, sem esconder nada além da localização da ilha. Isso apenas porque ainda existem tesouros que não foram retirados. Tomo a pena no ano da graça de 1700 e volto ao tempo em que meu pai era dono da estalagem Almirante Benbow, e quando o velho marinheiro de pele morena, com o corte de sabre, veio se hospedar no quarto do nosso sótão. Que aventura! Agora, eu queria mostrar para vocês como se inicia 100 anos de solidão do grande Gabriel Garcia Marques. O melhor início para o romance não existe, senão este. Vejam só. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Tudo está dito aqui, né? Quem é o protagonista, que no fim vai ser fuzilado e que mora num lugar, quando era criança, lugar que ele nem sabia o que era gelo. Então você já localiza o lugar, tudo primor, obra-prima demasiada. Agora, eu queria ler para vocês o maior romance de todos os tempos, na minha opinião. Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Vejam só, que delicadeza. Em certo lugar da Mancha, o nome amanhã eu direi, vivia não há grandes anos um fidalgo, desses velhos fidalgos de lança em armeiro, adarga antiga, pileca, a manjedora e galgo corredor. Bons 3/4 de rendimento gastava-os no comer, cozido, obrigado mais vezes a vaca do que a carneiro, com o infalível empadão dos sobejos à ceia, uma fritada de ovos com miúdos e toicinho aos sábados, lentilhas às sextas e o seu borracho extra uns domingos por outros. O resto ia-se no vestir. Saio de velarte e calça de veludilho com pantufos do mesmo pano nos dias santos. A cota, Saragossa, embora da mais fina. Puxa vida, esse livro comecei a ler achando que era um romance de cavalaria, de aventuras. E li o mais lindo romance de todos os tempos. Eu queria terminar pelo melhor romance, na minha opinião. Pelo aquele que eu acho que não é só o melhor romance escrito no Brasil. Eu acho que dificilmente alguém podia escrever um romance com tanto primor como o Machado de Assis, ao fazer Dom Casmurro. Vou ler um trechinho para vocês. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado. E as vozes repetiam-se confusas, em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Esses são os venenos que José Dias
vai colocando na alma de Bentinho para estragar-lhe a coisa mais linda da vida dele, que era o amor de Capitu. É um livro que, olha, você não para de ler, porque a cada nova leitura é um novo livro, um novo desafio para a tua sensibilidade. Como até hoje é para a minha sensibilidade. Esse livro, todos os livros, o livro que você quiser, o livro que você preferir, todos eles são alimentos para a tua maturidade, para a tua sensibilidade e fazem com que você se entenda melhor e assim possa entender melhor o mundo e a vida. Aí as preferências do Pedro Bandeira, que ainda leu trechos das obras, viu? É uma honra ter você aqui na Educação em Rede. O Pedro Bandeira tem uma série muito legal para o público infanto-juvenil chamada Os Caras. É uma coleção de 6 livros que contam as aventuras dos adolescentes Miguel, Magri, Crânio, Calu e Chumbinho, que, acompanhados pelo detetive Andrade, se envolvem em grandes histórias de suspense. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre esse autor. É isso aí, muito legal. A gente fica por aqui, a gente volta semana que vem com mais Educação em Rede, então não deixe de acompanhar as ações da Universidade Estadual do Maranhão no nosso site, é o ema.br, e também nas nossas redes sociais, é o @uemaoficial em todas elas. Eu espero você no próximo programa, até lá! De uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.